Oi, gente. Segunda de reflexão. Eu sou Fátima Francisco, eu sou psicóloga, mestre em ciência da saúde e coordenadora da Rede Psi do Bem, uma rede que foi criada durante a pandemia para estarmos juntos conversando sobre as coisas que andam acontecendo nesse dia a dia com o Covid-19. Bom, semana passada foi uma semana muito pesada para mim, muito triste. Eu me senti extremamente impotente, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que exercito há muito, todos os dias, para ser feliz. Mas semana passada eu tive notícias muito tristes. Eu tive duas pessoas internadas com Covid-19 que morreram na sexta-feira. Tive duas notícias de amigos com câncer, que é uma doença também avassaladora. Mas hoje eu quero falar aqui desses meus amigos. Eu perdi muitos amigos. As pessoas falam: nossa, você perdeu muitos amigos com o Covid-19. Sim, perdi muitos amigos antes da vacina, perdi muitos amigos que não conseguiram, né, ser vacinados, e perdi amigos que não quiseram ou não puderam, por problemas psíquicos mesmo, eu acho, eu acredito nisso, não tomaram a vacina, né, por algum motivo, não quiseram tomar a vacina. E aí a gente, né, que ficou esperando por essa vacina e acredita nela, fica se perguntando: mas como? Mas por que ele não tomou a vacina? Isso causa uma certa indignação muitas vezes na gente, e eu vejo que as pessoas acabam atacando e perguntando e brincando e cobrando dessas pessoas, né, uma atitude, né, em termos dessa vacinação. Sim, eu sei que sempre existiram pessoas que não tomavam e não tomam vacina, né? E que não vacinam seus filhos, nem contra meningite, cachumba, tuberculose, fará Covid-19. Mas essas pessoas de quem eu estou falando são pessoas que tomavam todas as vacinas, né? Elas tomam a vacina de cachumba, de catapora, vacinam seus filhos, e quando chega na hora de tomar a vacina contra o Covid-19, elas paralisam, elas não conseguem tomar. E aí entra em ação, né, não mais a Fátima do social, mas sim a Fátima psicóloga, e começa a pensar. E vocês sabem, quando uma coisa fica aqui martelando na minha cabeça, eu preciso pôr para fora e preciso da ajuda de vocês para poder ou entender ou me conformar com a situação. E aí eu penso nas fobias, que nós já começamos a falar, né, na semana passada. Penso nas fobias ligadas ao coronavírus, que são as coronofobias, que é uma sensação de medo e preocupação constante durante a pandemia. E a coronofobia explica, assim, vários quadros emocionais de curto e longo prazo associados à pandemia que nós estamos vivendo. Quarentena, isolamento social, higiene constante, incerteza, vulnerabilidade, desemprego, transtornos mentais já existentes. Fobias dizem respeito ao medo intenso, persistente, desproporcional a um objeto ou a uma situação. A ansiedade de contrair o Covid, né? Eu fico muito ansioso. Bom, também temos as pessoas que têm a acnofobia, que é o medo da agulha, de injeção, de tirar sangue. Nós conhecemos várias pessoas assim, que desmaiam até quando vão tirar sangue ou quando vão tomar injeção, precisa de alguém que ajude. Temos várias outras fobias diagnosticadas e pesquisadas. A fobia é um medo, né, irracional que te impede de lidar com a realidade. E aí a gente precisa aqui falar um pouco dessa como a gente se protege dessas escolhas emocionais opostas, né? E é assim, é o medo do medo do medo do medo, e você acaba se protegendo e escolhendo uma coisa totalmente diferente daquilo que está sendo falado que é o melhor para todos, para o coletivo.
E é nesse momento que superar o medo é um desafio para a pessoa. É muito difícil ela passar aquilo. E aí me lembra Freud e Ana Freud, que estudaram os mecanismos de defesa, né? O que é um mecanismo de defesa? É aquilo que o nosso inconsciente faz para proteger a nossa personalidade. E personalidade é como eu me coloco no mundo, é como eu me coloco, os meus ideais, como eu sou para o mundo, né? Como eu me coloco mesmo para o mundo. E aí o inconsciente, para proteger essa personalidade, esse jeito de eu ser no mundo, ela me faz criar mecanismos e mecanismos de defesa esses que vão me proteger de dores, de sofrimentos, de decepção, né? E às vezes são mecanismos adequados para o momento e às vezes não, eles são mecanismos de defesa, ele vai defender a minha personalidade, o meu jeito de ser no mundo. E por que eu estou falando de mecanismo de defesa? Eu estou falando de mecanismo de defesa porque existe um mecanismo chamado negação, que é um mecanismo que você nega a realidade e substitui essa realidade por outra. E muito se fala de negacionismo dessas pessoas que não querem tomar a vacina, né? E associam esse negacionismo à política. E o que eu tenho visto conversando com algumas pessoas não é isso, pois a justificativa que elas dão não está ligada nada à política, está ligada a outras coisas, a outros medos. O medo da vacina não ter. As pessoas dizem assim: a vacina não tem comprovação, nós estamos nos fazendo de cobaia. Leva mais de 5 anos para uma vacina funcionar. Como é que agora estão fazendo uma vacina tão rápida? Eu não acredito. Causa infertilidade. Quem toma vacina também pega o Covid-19. Não se sabe a reação da vacina. As pessoas estão passando muito mal tomando a vacina. Aí a gente para, né? Se pergunta, do que essas pessoas estão falando? Né? Muitos de nós ficam olhando para a pessoa assim, sem entender o que exatamente ela quer dizer. Porque ela, ela é tão categórica naquilo que ela fala, no porquê, que a gente para, né? Mas o corpo dela fala. Então, eu tenho falado com essas pessoas e é muito interessante a postura que elas fazem. Elas põem a mão no peito e elas fazem assim na hora que a gente... Mas por que não tomar vacina? Elas reagem dessa forma. Elas fecham o olho, balançam a cabeça e põem a mão no peito. Eu não sei se vocês conhecem pessoas que não tomaram a vacina e que te explicam dessa forma. Então, o corpo fala do medo. O corpo fala do medo e usa esse recurso da justificativa para explicar a vulnerabilidade, a falta de controle, a preocupação com a não certeza e a angústia que isso dá para essas pessoas. Isso é medo, né? Por isso eu chamei isso, né, do meu jeitinho de ser, de vacovidfobia, que é o medo irracional da vacina do Covid. Porque as outras vacinas a pessoa toma, ela pode ter até medo, mas ela vai lá e toma. E outra coisa interessante, eu andei conversando com as pessoas que têm medo de tirar sangue e tomar a vacina, e elas todas foram tomar a vacina. Tomaram a vacina, sim, ficaram felizes de terem tomado a vacina da Covid-19, porque conseguiram entender que tomar a vacina da Covid-19 é viver. E essas pessoas que não tomam, elas colocam o contrário, tomar a vacina é morrer, elas não sabem o que vai acontecer, porque elas não têm o controle sobre isso. E aí a gente precisa dizer que medo é quando você está sendo ameaçado diretamente. E o Covid-19, o coronavírus, me ameaça com a morte. É uma ameaça direta. A ansiedade, ela acontece com a sensação de perigo iminente, mas não tem perigo. Então, é um medo muito grande. É um medo muito grande.
A fobia é quando eu tenho esse medo irracional que me impede de lidar com a realidade. E a realidade continua tendo comprovações científicas de que tomar a vacina, você pode pegar o vírus, mas você vai pegar quadros mais leves, que você, se você não toma a vacina, você pode ir para a UTI e morrer. Então, e outra coisa, já está comprovado que 75% de nós tomarmos a vacina, nós vamos poder voltar a ter uma vida mais ou menos parecida com o que a gente tinha antes. Mas onde estão os gatilhos que levam a esse sofrimento psíquico dessas pessoas? Eu não sei, eu estou pesquisando. Eu fiz uma pesquisa, né? São poucas as pessoas que eu conheço, e é uma pesquisa bem simples, bem rasa, cientificamente falando, né? Para poder a gente estar entendendo e poder ajudar essas pessoas, né? A ajudar essas pessoas a não morrerem, porque se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. E nesse momento, né? Essas pessoas têm medo até de falar para as famílias e para os amigos que não tomaram a vacina, e elas estão com medo de serem retalhadas. É como se quando eu tenho uma doença psíquica mesmo, que eu não falo que eu tenho depressão, ou que eu tenho uma ansiedade generalizada, ou que eu estou sofrendo um pânico para as pessoas, porque eu tenho medo do preconceito das pessoas. E isso está acontecendo também com as pessoas que não tomam vacina. Elas estão se isolando e não falando para ninguém que elas têm esse medo, né? Bom, mas isso é alguma coisa para a gente conversar na quarta-feira. O que eu quero pedir é que a gente precisa escutar, ter paciência e tentar entender que medo é esse, qual é o gatilho. Eu estou fazendo uma pesquisa muito simples, quem puder me ajudar, eu vou agradecer bastante. Eu não, né? A comunidade, nós vamos agradecer por estarmos salvando amigos, né? E tentando ajudá-los a entender que a vacina é algo que veio para o nosso bem. E é isso que eu tinha para falar hoje, né? Muito obrigado, boa semana a todos e vamos, por favor, acolher essas pessoas e tentarmos entender qual é o medo que está por trás de tudo isso. Um beijo e fiquem com Deus.